Quando o assunto é um grupo de personagens extremamente poderosos, sem sombra de dúvidas, os heróis classe S estão os primeiros que vêm à cabeça. Afinal, a gente sabe do que eles são capazes, principalmente por causa das duas primeiras temporadas. Parece até que eles são invencíveis, não é mesmo? Bom, isso só até agora, porque com a chegada da nova temporada de One Punch Man, uma renca de monstros executivos da Associação dos Monstros vai aparecer nessa terceira temporada e já adianto que alguns deles são tão fortes quanto os heróis classe S e outros são até mais fortes. Para você que não sabe, esses executivos da Associação dos Monstros são criaturas tão fortes que fazem parte da primeira linha de frente da própria associação. Se você assistiu a segunda temporada de One Punch Man, você tá ligado naquela centopeia bizarra que aparece no meio da cidade. A gente não sabia naquela época, mas ela era um dos executivos da Associação dos Monstros. Aquele Gouketsu boladão que aparece no evento de artes marciais e faz o Suiryu de boneca também era um dos executivos. Aquele gato de botas que invade um presídio fazendo uma monstrificação em massa também era um dos executivos. E assim galera, apesar de sim, muitos deles terem sua primeira aparição na segunda temporada, eu acho que é bom fazer uma menção honrosa para eles e também de certa forma refrescar a memória de vocês. Overground Rover. O Rover não ironicamente é o cão de guarda da Associação dos Monstros, só que diferente de outros cães onde eles reconhecem outras coisas como lealdade, companheirismo e liderança, no caso do Rover ele só reconhece uma coisa: a força. Se você não se provar de jeito algum pra ele, esquece, porque o bichano consegue liberar altas cargas de energia que parecem até explosões nucleares. E é claro que além disso, por ele ser um cachorro, ele é muito rápido. E se eu não me engano, foi o próprio Garou que disse isso quando ele teve seu primeiro confronto com um executivo. Além da alta velocidade e do alto poder de ataque, o Rover possui uma resistência tão poderosa ao ponto de deixar a couraça da centopeia anciã no chinelo, já que o Rover aguentou o mesmo ataque dos irmãos Bang e Bomb sem ter sua resistência completamente negada, enquanto a centopeia anciã sofreu graves danos e só saiu limpa disso por causa da sua alta capacidade de regeneração. E a matchup que provavelmente seria responsável pelo Rover, né, caso ambos se encontrassem lá na base da Associação dos Monstros, seria o Homem Cão de Guarda da Associação dos Heróis, BS. Para vocês que não sabem essa matchup de One Punch Man, eu consigo explicar aqui rapidinho. Essa matchup é um confronto com a melhor compatibilidade entre dois oponentes, e isso nos é explicado lá no finalzinho da segunda temporada pelo Homem Fênix. Essa compatibilidade é feita com o melhor objetivo de casar a melhor luta possível a favor de um lado, como por exemplo a luta do BS contra o Atomic Samurai, onde o Atomic Samurai, por ser o espadachim e ter o costume de fazer inúmeros cortes, acaba sendo uma vantagem para o BS, pois quanto mais ele é cortado, mais ele se divide entre si, o que consequentemente acaba aumentando mais e mais o número de oponentes, o que no final das contas acaba sendo o principal motivo da derrota do espadachim. E uma curiosidade em relação a esse monstro é que, apesar deles terem noção de onde vem a sua origem, cada um deles tem sua própria personalidade e consciência. E isso vai ficar mais claro lá na quarta temporada, onde vamos ver uma disputa entre todos eles para ver quem vai prevalecer no controle das suas futuras fusões. Führer feio. E cara, eu vou te falar, no trailer que saiu conseguiram deixar ele ainda mais feio do que ele era no mangá. E o motivo dessa feiura toda que ele carrega tem um motivo. O Führer feio é uma espécie de Ungmão. Esses Ungmão são monstros feios no sentido literal da palavra. E isso acontece como resultado das muitas dificuldades que eles passou na vida devido às suas aparências. O ódio se acumula, envolvendo seus corações em escuridão e acaba os transformando em monstros. E assim que eles se tornam monstros, sua força é drasticamente aumentada por causa da influência da feiura que existe em seus corações. E por consequência de toda essa maldade e preconceito que eles sofreram durante a sua vida,
Esses Ugimons são extremamente violentos, extremamente maldosos. Inclusive, eu quero muito ver como exatamente que eles vão adaptar essa violência toda pro anime. E a matchup escolhida para esse executivo foi o herói rank A número 1, Amai Mask. Água Natural Maligna. O Água Natural Maligna é um monstro que acidentalmente foi criada pela Psychos através de experimentos. E esse monstro era tão bizarro que ninguém dentro da associação sabia como controlar ele. E essa dificuldade provém do fato de que esse monstro consegue sentir o medo das pessoas e as intenções assassinas, e por consequência disso, as ataca sem parar enquanto se expande em prol de aumentar mais e mais o seu tamanho e ficar cada vez mais poderoso. E me arrisco a dizer que nem mesmo a Tatsumaki no seu máximo de poder conseguiria vencer esse monstro no incidente que aconteceu na Guerra das Associações, onde o Água Natural Maligna conseguiu se fundir com a água de um oceano inteiro, e o nível de poder que essa entidade alcançou foi tão alto que o seu nível de calamidade é descrito como desconhecido, sendo que antes na base ele já era classificado como ameaça dragão. Bom, ainda bem, né, que o Saitama tava por lá e resolveu tudo com um soco sem muitos problemas. Ou não, né, porque a Água Natural Maligna ainda ficou viva mesmo depois de tomar um soco sério do Saitama. Mendigo Imperador. Esse executivo é diferente de todos os outros porque ele não é um monstro extremamente poderoso, ele é um humano extremamente poderoso no meio de um monte de monstros. E agora, com a chegada da terceira temporada, a gente vai ver como é bizarro a ânsia de sangue dos monstros em relação aos humanos. E o Mendigo Imperador só consegue sobreviver ali no meio de tantos monstros extremamente poderosos por causa dos seus poderes divinos concedidos por Deus. Isso mesmo que você ouviu, Deus. Tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, esse tipo de entidade nunca foi abordado dentro da obra, mas agora, com a chegada da terceira temporada, essa entidade misteriosa finalmente começa a ser elaborada. O Garou, mesmo que foi um servo desse deus, apenas foi um dos arautos que já serviu a essa entidade. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os outros arautos, vou deixar aqui fixado nos cards e na descrição desse vídeo. Guns. O Guns, ou Gengivas para os mais íntimos, é um executivo que assim, parece até parente de um dos heróis da classe S. E eu falo isso porque as suas capacidades é exatamente as mesmas do Pig God. Só que no caso do Guns, ele é bem mais bizarro do que o classe S, pois ele literalmente devora tudo: pedra, areia, concreto, tijolo, tudo. E esse nível digestivo dele é tão bizarro que até mesmo o Pig God rendeu elogio pra eles. E como já é óbvio, a matchup dele é o próprio Pig God, enquanto a matchup do zumbizão imortal foi o Mendigo Imperador.